Alguém aqui conhece essa banda que está aparecendo aí na tela? Quem conhece, levanta a mão. Quem já ouviu falar dela? Olha, aqui conhece. Não pode revelar a idade, né? Luciano e Rubens não conhece, os músicos não conhecem, banda Êxodos. Já ouviu falar? Ninguém conhece, pelo visto, praticamente ninguém conhece aqui. Agora, e esse trio aqui? Ah, pelas risadas vocês conhecem, né? Olha lá. Para nossa alegria. Esse vocês conhecem, não é verdade? Maurício, qual que é a relação entre esses grupos? É justamente, meus irmãos, que a música intitulada, que viralizou no vídeo desse trio aí, na verdade foi composta pela banda Êxodos. Mas veja, a maioria aqui, todos unanimemente, conhecem a versão do Para a Nossa Alegria, né? Se eu não me engano é Jefferson o nome dele. Mudou até o título da música, não é mais Galhos Secos, como é o título original. Agora é Para a Nossa Alegria. E todos nós aqui conhecemos, e passou-se a conhecer muito essa música, inclusive alguns intérpretes dessa música tiveram, inclusive, novos shows, novas agendas por conta dessa viralização, né? E eles aí viralizaram, se não me engano, ali em torno de 2012, 2013, né, explodiu aí no Brasil, foram para canais de TV, enfim, e viralizaram. E, diferente da banda que compôs a música, a banda Êxodo, que essa música ela foi composta por, se não me engano, o integrante chamava Osvair Agreste, o conteúdo do vídeo ele é um conteúdo muito simples. É um vídeo que tem uma qualidade muito ruim, de imagem, né? Até pela foto você vê que a qualidade da imagem é ruim. Quem já assistiu esse vídeo percebe-se que eles não têm lá aquele talento musical atrativo, né? Mas ainda assim esse vídeo viralizou, ele atingiu novos patamares, ficou conhecido no Brasil inteiro. Ou seja, o conteúdo desse vídeo, apesar das limitações técnicas, limitações musicais, né, dos seus autores, ele avançou, ele prosperou, entre aspas, e alcançou aí, e se tornou até um meme cultural, né, do nosso país. E, queridos, a mensagem que nós vamos meditar hoje também fala a respeito de um conteúdo. E de um conteúdo que, claro, guardadas as devidas proporções, né, em comparação com o Para a Nossa Alegria, é um conteúdo que também avança apesar das limitações dos seus mensageiros. E esse conteúdo ele avança porque o seu autor é soberano e governa sobre os meios, governa sobre essas situações. E que conteúdo é esse? O Evangelho de Jesus Cristo. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 1. Nós vamos estar dando sequência à série Até que Ele Venha, a missão do povo que espera. Hoje nós abordaremos o terceiro A, já abordamos os dois primeiros As, amar a Deus, avançar na fé e agora anunciar o Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 12, que tem como ideia central a seguinte: Deus soberanamente faz o Evangelho avançar, mesmo em meio às nossas limitações e imperfeições, para a glória de Cristo exaltar. Vou ler novamente. Deus soberanamente faz o Evangelho avançar, mesmo em meio às nossas limitações e imperfeições, para a glória de Cristo exaltar. Portanto, vamos ler a palavra do Senhor, que diz, a partir do versículo 12, irmãos, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho,
Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Quero orar novamente. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ela é luz para os nossos caminhos, Pai. E por meio dela também somos instruídos na maneira que devemos viver até que o Senhor venha. Portanto, Senhor, que essa mensagem, que essa palavra fale aos nossos corações e nos capacite para cumprirmos a missão do povo que espera. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, antes nós propriamente entrarmos no texto, nessa perícope em si, é importante nós nos atentarmos ao contexto. E no caso aqui de Filipenses, como estamos ali bem no início da carta, é o capítulo 1, nós estamos lendo do versículo 12, nós temos então um contexto literário, ou seja, aquilo que está escrito na carta, né? Onde do versículos 1 a 11, Paulo, resumidamente falando, ele expressa esses três tipos de sentimento, esses três tipos de situações. Ele expressa gratidão, intercessão e também saudade pelos filipenses. Né? Então, ele escreve aos filipenses com a expectativa, com o objetivo de fortalecer aquela igreja que também estava passando por certas perseguições religiosas, né? E ele agradece o apoio, orando a Deus pelo crescimento espiritual dos filipenses e encorajando eles a permanecerem firmes em meio às adversidades, em meio às lutas. Então, esse é o contexto literário, é aquilo que literalmente está anterior ao texto que nós acabamos de introduzir. Contudo, como nós podemos ler aí no versículo 12, que diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, aquilo que me aconteceu. Ou seja, Paulo está se referindo a algo que não é necessariamente o contexto literário, mas certamente outra coisa. Ou seja, ele está se referindo a um contexto histórico. E que contexto histórico é esse? É o que nós encontramos de Atos, capítulo 21 até capítulo 28, onde, resumidamente, nós temos os seguintes pontos de tudo o que aconteceu com Paulo, que é o que resume, que é o que ele concentra essa expressão, me aconteceu. Como está descrito aí na tela, do capítulo 21 ao capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, Paulo passou por todas essas situações. Ele teve sua prisão em Jerusalém, conspiração e transferência para Cesareia, prisão em Cesareia e testemunho diante das autoridades, diante de governadores, diante de reis. Apelo a César, ele apela a César para que ele fosse julgado tão somente por César, uma vez que ele era cidadão romano. Aí tem a sua viagem para Roma, que inclusive tem o seu naufrágio também. E no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos, então tem a sua prisão domiciliar em Roma e a sua pregação sem impedimento. É muito mais provável que ele esteja se referindo mais diretamente ao que está sendo referido ao capítulo 28, uma vez que, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele se encontra preso em Roma. Então, o capítulo 28 é onde Paulo está, é a situação em que ele se encontra e que ele escreve a carta aos Filipenses. Por isso que ele diz:
quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. O que aconteceu? A sua prisão, a sua perseguição, os seus, as conspirações que houveram contra ele, tudo isso descrito desde o capítulo 21 ao capítulo 28. Então, quando ele diz aquilo que me aconteceu, é basicamente isso ao qual ele está se referindo, a esse contexto no qual ele está se referindo. E o que tudo isso gerou? Paulo diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Portanto, irmãos, nós estamos nessa série e hoje nós abordaremos o terceiro A, que quer dizer anunciar o Evangelho. Mas antes, eu quero que a partir disso, que nós respondamos essa pergunta: por que devemos anunciar o Evangelho? Por que devemos anunciar o Evangelho? E baseado no texto ao qual nós lemos, eu quero apresentar algumas razões do porquê que nós devemos anunciar o Evangelho. A primeira delas, porque Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Como nós lemos aí no versículo 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Paulo está preso, meus irmãos. Ele está encarcerado. Ele está em uma situação limitante. E ainda assim, nesse cenário, com tudo isso que aconteceu, ele reconhece e diz, tudo isso que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. É meio contraditório, não é? Vocês não acham? Parece ser meio contraditório. Uma pessoa presa, limitada, falar em progresso. É como se você estivesse numa caixa fechada e falasse, não, aqui o espaço está crescendo. Percebem? Que progresso é esse que Paulo está se referindo? Qual é esse progresso que ele está enfatizando aqui? A que ele está se referindo? Temos alguns exemplos em Atos, que é justamente o contexto histórico no qual Paulo se refere, do que ele entende ser o progresso do Evangelho. Por exemplo, em Atos capítulo 24, os versículos 24 a 25, Paulo ele prega para o governador da Judéia, chamado Félix, e para sua esposa, Drusila, que era judia. Percebam, era um governador, uma pessoa da sociedade que nós podemos comparar a governadores aqui do estado, ou pessoas de alta patente, de alta elite. Pessoas que muito dificilmente, meus irmãos, iriam se interessar ou ter algum tipo de oportunidade de ouvir o Evangelho. E desde a sua prisão, conspiração, e tudo isso foi levando Paulo a estar diante dessas pessoas, e ele prega para essas pessoas. Isso é o progresso. Esse é um exemplo de progresso. Outro exemplo de progresso é que também em Atos capítulo 25, um novo governador da Judéia, porque Félix ele sai depois de 2 anos e chega um novo governador chamado Pórcio Festo. E Paulo também expõe o Evangelho a ele. Expõe o Evangelho para mais uma pessoa de alta patente, de alta classe, por assim dizer. Paulo, inclusive, durante essas exposições, que no caso se referia à sua defesa, porque ele havia sido acusado pelos judeus de causar confusão no templo, de ter levado gentios diante do templo, e aí as leis religiosas consideram isso um escárnio e coisas do gênero. Tudo isso gera essa confusão. Paulo ele é resgatado pelos romanos, ele é preso pelos romanos para que ele não fosse linchado até a morte, e aí ele tem que se defender, e ele se defende diante das autoridades, e nessa sua defesa ele fala de Cristo, ele anuncia a Cristo, e ele fez isso tanto para o governador Félix, e agora por Pórcio Festo, e também Paulo expõe o Evangelho durante a sua defesa para o rei Herodes Agripa e Berenice. Resumidamente falando,
Herodes Agripa era um rei da dinastia herodiana, sabe? O rei Herodes e tudo mais, era dessa mesma dinastia. Ele era governante de territórios na Palestina que estavam sob a autoridade de Roma. Esse rei Agripa II, ele tinha influência sobre os assuntos do templo em Jerusalém e conhecia muito bem os costumes judaicos. Então, para ele, por isso que o governador Pórcio Festo o convida para que ele pudesse ouvir o caso de Paulo e pudesse, de repente, avaliar as acusações. E é mais uma oportunidade onde Paulo, mesmo estando preso, durante a sua defesa, expõe o evangelho. E é interessante que, em dado momento, o rei Agripa até fala, olha, algumas versões traz dessa forma, olha, por pouco você quase me convence a ser cristão. Por pouco. Mas a gente não sabe se eles se converteram ou não, mas o fato é, eles ouviram o evangelho. Paulo também, em Atos capítulo 28, e aí eu gostaria que nós lêssemos, só para nós entendermos, Atos capítulo 28, dos versículos 23 a 24, abra rapidamente Atos capítulo 28. Paulo aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 28, ele já está preso em Roma. Ele saiu lá de Jerusalém, passou por várias cidades, até chegar em Roma e permanecer preso lá. E lá ele está em prisão domiciliar, é uma prisão onde ele tem uma certa liberdade, por assim dizer. Ele chama algumas pessoas, claro, ele é sempre acompanhado por algum soldado, tem um soldado sob a custódia dele, responsável pela custódia de Paulo. E ali em Roma, ele chama alguns líderes judaicos para poder falar a respeito de tudo aquilo que lhe aconteceu e o porquê de tudo aquilo lhe aconteceu. E em Atos capítulo 28, a partir do versículo 23, nós lemos o que Paulo fez. Diz assim, assim combinaram, ou seja, Paulo e esses líderes judaicos, encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso, ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele, Paulo, lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Atenção no versículo 24 agora. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Isso é importante, irmãos, porque Paulo ele se refere a tudo isso, a essas pregações, a esses encontros que ele teve com autoridades, com líderes judaicos e tudo mais, como progresso do evangelho. Contudo, o próprio autor de Atos, Lucas, no caso, ele diz que, no caso aqui desses líderes judaicos, alguns não creram. E aí fica uma pergunta, para esses que não creram, o evangelho progrediu? Sim, ele progrediu. Por que ele progrediu? Porque o evangelho chegou aonde não havia chegado. Aquelas pessoas não haviam ouvido falar de Jesus, a respeito do que... E toda essa explicação que Paulo dá, baseado na lei, em Moisés, a respeito de quem era Cristo, a respeito da mensagem do evangelho. Eles ouviram, alguns creram, ou seja, teve um progresso e ainda um progresso maior, mas outros não creram. E Paulo mesmo diz aqui, seguindo aí, nós temos a explicação, a partir do versículo 25, discordaram entre si mesmos, ou seja, os líderes judaicos, e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías, vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E aí segue a profecia. Em resumo, pessoas ouvem o evangelho e creem e se convertem.
Mas, assim como Paulo, pessoas também ouvem o evangelho e não creem. Contudo, meus irmãos, o fato dessas pessoas não crerem não significa que o evangelho não progrediu, percebem? Sim, o evangelho progrediu. Paulo encara isso como o progresso do evangelho. Por quê? Porque até mesmo em uma das suas defesas, ele fala assim, se eu não me engano, para o rei Agripa: olha, eu estou aqui por causa de Cristo, resumidamente falando, e agora estou aqui tendo a oportunidade de falar tanto para gente comum, quanto para gente importante. Percebem? Pessoas que talvez nunca teriam ou não teriam interesse em saber. Então, toda essa situação que Paulo passou, serviu para o progresso do evangelho, serviu para que esses oficiais, que essas pessoas de alta patente, de elite, também ouvissem o evangelho. Portanto, irmãos, uma coisa que nós podemos aprender aqui é que a nossa missão é anunciar o evangelho. É anunciar o evangelho. E isso por si só já é um progresso. Quando nós anunciamos o evangelho, falamos de Cristo para pessoas que nunca ouviram falar ou que têm na sua consciência um evangelho corrompido, um evangelho defeituoso, e na verdade não é evangelho nenhum, o evangelho está progredindo ali. E cabe ao Senhor, cabe a Deus fazer com que o coração daquela pessoa se converta. Porque, como diz Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quem nos vivificou? Deus nos vivificou. É Ele quem vivifica. A nossa missão é anunciar o evangelho. E isso, por si só, já é um progresso, já é um avanço. Pessoas vão crer, e glória a Deus por isso. Mas pessoas também não vão crer, meus irmãos. Pessoas não creram na pregação de Paulo. Você quer alguém mais eloquente, mais instruído do que Paulo para falar do evangelho? E ainda assim pessoas não creram, pessoas não responderam com fé. Não seremos nós, meus irmãos, diferentes disso. Porém, o progresso do evangelho não é medido por conversões visíveis somente, mas pelo fato de que Cristo foi anunciado fielmente onde antes não era conhecido, mesmo que alguns o rejeitem. Portanto, meus irmãos, o evangelho ele avança mesmo quando está cercado por barreiras humanas. Veja, Paulo estava preso. E é interessante que essa palavra progresso aqui no original, ela é utilizada para descrever soldados abrindo caminho no meio de uma mata fechada ou coisa do gênero. Ou seja, é um progresso árduo, é um progresso difícil, é um progresso labutante. É árduo, meus irmãos. O evangelho progredir é difícil, mas ele progride, independente das barreiras. E Paulo estava preso, mas a mensagem não estava. Isso que é importante. Paulo estava fisicamente preso, mas a mensagem do evangelho, meus queridos, ela nunca está limitada. Então, voltando agora para Filipenses, versículo 13 diz: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, tornou-se evidente, as pessoas passaram a reconhecer que Paulo não era um criminoso comum. Que Paulo estava preso não porque cometeu algum crime hediondo, ou porque fez algum tipo de conspiração, não. Conforme os soldados, os oficiais que estavam ali, no caso aqui em Roma, onde Paulo estava preso, tinham contato com Paulo, eles chegavam mais e mais a essa conclusão: olha, esse cara não é um preso comum, ele não é um assassino, não é um ladrão, ele está aqui porque realmente ele acredita nesse Jesus que ele prega. Ele está aqui porque ele realmente está disposto a não só ser preso, mas a morrer por conta desse Jesus que ele prega. E isso ficou evidente. Ele diz que isso ficou evidente a toda a guarda do palácio. Ou seja, que guarda é essa? Essa expressão, ela se refere à guarda pretoriana.
Essa guarda era uma elite militar ligada ao imperador César, Nero César. Esses soldados, meus irmãos, eles se revezavam na custódia de Paulo durante a sua prisão em Roma. Então, Paulo estava preso, ele tinha sempre um soldado ao lado dele, junto com ele. Se eu não me engano, eles ficavam, inclusive, um acorrentado ao outro, justamente para ter ali a guarda, o soldado sempre está de olho em Paulo. E ali, meus irmãos, era a oportunidade que Paulo tinha para quê? Anunciar o Evangelho. Quando o soldado estava com ele ali, de repente, eu imagino, caminhando pela prisão, coisa do gênero, era a oportunidade que Paulo tinha, que Deus lhe deu para anunciar o Evangelho para aqueles soldados. E como esses soldados eles se revezavam, muito certamente, eles, na hora da troca de turno, diziam, olha, esse cara aí só fala de um tal de Jesus Cristo, cara. Ele só fala de um tal de Jesus que ele jura que morreu e ressuscitou. Ou seja, o Evangelho foi ganhando espaço, o Evangelho foi sendo comunicado. Mesmo no meio da prisão, mesmo no meio de um ambiente onde nós associamos como uma limitação. E de fato é uma limitação física, mas por o Evangelho não. O Evangelho progride mesmo em ambientes difíceis, em ambientes aparentemente duros e coisas do gênero. O Evangelho é poderoso, meus irmãos. Então, dessa forma, a cada novo soldado, Paulo pregava o Evangelho. E por isso que ele fala que o Evangelho progrediu. Ficou conhecido não somente a guarda do palácio, mas a todos os demais. Ou seja, não somente os soldados, mas possivelmente as pessoas que estavam ali, que tinham algum envolvimento nessa prisão de Paulo, né? Provavelmente um ambiente oficial ali do palácio e coisa do gênero. O testemunho de Paulo se espalhou para além das algemas dele, para além desses soldados. Alcançou todo o ciclo relacionado à sua custódia. O Evangelho progredindo, o Evangelho ganhando novo espaço, avançando novos corações, pessoas que muito possivelmente nunca ouviram falar de Jesus, estavam agora ouvindo falar de Cristo. E não só isso, elas estavam começando a reconhecer que Paulo estava ali justamente porque ele acreditava naquilo. Ele não era um criminoso comum. Porque ele diz que essas pessoas reconhecem que ele está lá na prisão por causa de Cristo, ou seja, indicando que a sua prisão estava diretamente ligada à sua união e missão em Cristo. Ou seja, ele tinha uma acusação formal, e essa acusação formal ela tinha um cunho político e religioso, foi o que levou ele às autoridades. Porém, ficou evidente para essas pessoas que Paulo estava lá por causa de Jesus. Ou seja, Roma prendeu ele por uma acusação religiosa, mas todos perceberam que ali estava um homem preso por causa de Jesus Cristo, de um tal de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, e que é o Filho de Deus e tudo mais. O que parecia, meus queridos, uma interrupção, na verdade era um avanço. O que parecia derrota, na verdade era uma estratégia divina. Algemado aos soldados do império, Paulo transformou cada turno em uma oportunidade missionária. Roma pensava que o mantinha preso. Deus estava levando o evangelho para dentro do palácio. E quantas vezes nós não temos esse mesmo entendimento? Nós achamos que o evangelho, para prosperar, para poder avançar, ele necessariamente depende de um ambiente favorável. Você quer um ambiente mais desfavorável do que uma prisão? Onde você tem horário, você tem que cumprir várias regras, se você não obedecer, no caso aqui as prisões eram muito mais severas, e ainda assim, o evangelho, porque Deus é quem o faz prosperar, avança. Cabe a nós anunciar. Às vezes, meus queridos, você está num ambiente
vamos supor aqui o seu trabalho, e você olha para aquele ambiente, você encara aquele ambiente como um fator limitante para o anúncio do Evangelho. E você acha que não, o Evangelho não pode prosperar ali, afinal de contas essas pessoas estão com a cabeça em outras coisas, estão preocupadas com outras coisas. Paulo nos mostra que o ambiente não limita o Evangelho. E cabe a nós, queridos, anunciar, acreditando e crendo sim que Deus pode fazer prosperar. Claro, a Bíblia aqui não registra se esses soldados creram e se converteram, mas há a probabilidade, é muito provável que sim, alguém tenha se convertido. Mas se converteram por quê? Porque esteve alguém lá, naquela prisão, naquele ambiente, e anunciou o Evangelho. O Evangelho sempre, meus queridos, sempre nos dá retorno. Sempre dará retorno. Portanto, por que devemos pregar o Evangelho? Porque Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Foi Deus quem levou Paulo a passar por tudo isso. Foi Deus quem fez, que guiou toda essa situação para que Paulo fosse usado nesses ambientes para comunicar o Evangelho. É Deus, queridos, é Deus, é a soberania de Deus que nos motiva e nos inspira a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho. Por isso, você quer uma razão para anunciar o Evangelho? Está aí, porque Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Sabe aquela pessoa que você às vezes olha e fala, eu acho que essa pessoa aqui é caso perdido? Deus pode fazer o Evangelho prosperar ali no coração daquela pessoa, se converter. E para isso, cabe a nós o quê? Anunciarmos o Evangelho. Queridos, não há ser humano no mundo que Deus não possa converter. Não há ser humano no mundo em que o Evangelho, se for da vontade de Deus, não possa fazer brotar conversão. Por isso que nós somos chamados a anunciar o Evangelho, e que isso nos motive a isso, que isso nos leve a isso, nos dê confiança para esse anúncio. Você não precisa ser bem dotado teologicamente, você não precisa saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse necessariamente. Se você souber falar de Cristo, se você souber anunciar a Cristo, e também souber anunciar aquilo que Cristo fez em você, Deus pode usar essa situação, essa mensagem, e converter essas pessoas. Claro, eu não estou com isso dizendo que você tem que ficar no raso da teologia bíblica e do estudo bíblico. Claro que não. Nós temos e devemos buscar a maturidade espiritual, e maturidade espiritual essa que vem também por meio do quê? Da leitura da palavra, de você estar participando dos cultos para ouvir a pregação, e tudo isso são ferramentas que vão te levando à maturidade espiritual e contribuem para o seu anúncio do Evangelho. Mas ainda assim, queridos, independente do momento que você se encontra agora, anuncie o Evangelho. Por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Segunda razão pela qual nós devemos anunciar o Evangelho: porque Deus fortalece os seus em meio ao sofrimento. Versículo 14, que diz: e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, vamos por partes aqui. A maioria dos irmãos, Paulo diz a maioria, ou seja, indicando que esse impacto da sua prisão foi amplo e significativo. Ele não afirma que todos foram encorajados, mas destaca que a maior parte da igreja foi fortalecida por seu testemunho. Ou seja, essas pessoas, quando souberam da situação de Paulo e de tudo que Paulo vivenciou, elas entenderam que foi o Senhor quem o levou até lá. Essas pessoas compreenderam que foi Deus quem colocou Paulo nessa situação, e não só o colocou lá, como Deus também o mantinha, Deus o sustentava, Deus o usava. E toda essa situação fez com que eles pregassem o Evangelho com ainda maior determinação e destemor. Esses irmãos, eles foram encorajados, está dizendo aí, motivados no
Senhor. Ou seja, a motivação deles, queridos, não era fruto de uma epifania psicológica, não era fruto de uma emoção momentânea, e nem de uma rebeldia contra Roma, porque Roma prendeu Paulo. Não. Eles olharam a situação de Paulo, entenderam que Deus guiou Paulo para aquela situação, e motivados no Senhor. A motivação deles estava enraizada na onde? No Senhor. Eles foram fortalecidos por quem? Pelo Senhor. E isso, meus irmãos, é evidente inclusive nos dias de hoje. Nós aqui já devemos ter tido acesso a notícias de países, principalmente do Oriente Médio, onde cristãos são mortos. E ainda assim, os cristãos que presenciam isso continuam servindo a Deus, continuam pregando o Evangelho. Queridos, quem é que faz isso? Da onde que eles tiram essa motivação? Da onde que eles tiram essa vontade de, vendo que a vida deles pode ser tirada a qualquer momento, eles continuam motivados, eles continuam servindo a Deus? Do Senhor. É o Senhor que fortalece. É o Senhor, meus queridos. Porque assim como Paulo, eles entendem que uma vez que nós temos Cristo, nós temos tudo. Paulo mesmo aqui em Filipenses, ele vai dizer, olha, se me matarem, se eu morrer, é bom, eu vou estar com Cristo. Mas se eu não morrer também, é bom do mesmo jeito, eu vou continuar pregando o Evangelho. Olha a convicção. Será que essa é a convicção que nós temos? Será que essa é a convicção que realmente temos em relação ao nosso Deus, em relação à nossa fé? Convicção tal que mesmo contemplando a prisão de irmãos, mesmo contemplando a morte de irmãos, ainda assim somos motivados a continuar a viver para a glória de Deus. Paulo está dizendo que eles foram motivados no Senhor. A sua motivação, a sua energia para continuar estava enraizada no Senhor. A confiança deles estava enxertada, enraizada na soberania e fidelidade de Deus. E a prisão de Paulo serviu como evidência de que Cristo sustenta os seus. A prisão de Paulo, meus queridos, poderia gerar medo, silêncio ou retração. E, convenhamos, isso até pode ter acontecido durante os primeiros momentos. Afinal de contas, não é uma coisa que a gente recebe e sai sorrindo. Imagina, amanhã, sei lá, o pastor Abner é preso por conta que ele prega o Evangelho. Claro que ninguém aqui vai ficar feliz. Claro que ninguém aqui vai ficar, que legal. Não é isso. Não é isso. É natural nós sentirmos medo, ficarmos até um tanto quanto retraídos, afinal de contas nós somos humanos, essas emoções elas fazem parte de nós. Mas o que Paulo destaca aqui é que a motivação que veio do Senhor, que estava no Senhor, era maior ao ponto de fazer com que eles pregassem a palavra com mais destemor e mais vigor. Mais ainda, aquilo que deveria, pelo contrário, causar retração, causar medo, frear o anúncio, eles entenderam, motivados no Senhor, que sim, vamos anunciar a palavra de Deus, vamos anunciar o Evangelho. Isso nos faz pensar, irmãos, que vale a pena sim, queridos, vale a pena, se possível, ser preso pelo Evangelho. Estamos dispostos a isso? Será que estamos dispostos a isso? Nós estamos no Brasil e, pela graça de Deus, esse é um cenário que ainda não aconteceu. Apesar de, vez ou outra, nós vermos algumas notícias de pastores que são indiciados pelo Ministério Público para retirarem postagens ou para se explicarem a respeito de determinadas pregações. Ainda assim, nós não chegamos num nível onde o Evangelho, o cristianismo aqui no Brasil é visto como algo proibido. Ainda, meus queridos.
ainda, mas isso já é realidade em alguns países. Já é realidade, nós sabemos disso. Mas ainda assim o Senhor fortalece esses irmãos. Ainda assim o Senhor motiva e sustenta esses irmãos, mesmo em meio aos sofrimentos. Portanto, meus irmãos, se é Deus que nos sustenta, se é Deus que nos mantém, se é Deus que nos motiva, anunciemos o Evangelho, porque é o Senhor que fortalece os seus em meio ao sofrimento. A prisão que deveria silenciar acabou despertando a coragem da igreja. Ao ver que Deus sustentava Paulo nas algemas, os irmãos foram fortalecidos no Senhor e passaram a proclamar a palavra com ainda mais ousadia. Portanto, por que devemos anunciar o Evangelho? Porque Deus fortalece os seus em meio ao sofrimento. Terceira razão do porquê, é o que nós extraímos desse texto, do porquê devemos anunciar o Evangelho. Porque Deus faz o Evangelho avançar, mesmo quando os seus instrumentos são imperfeitos. Porque Deus faz o Evangelho avançar, mesmo quando os seus instrumentos são imperfeitos. Leia comigo o versículo 15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Percebam, Paulo aqui, ele agora faz um destaque, ele separa esses pregadores, esses que anunciam a Cristo, em dois grupos. Os que pregam de boa vontade e os que pregam por inveja e rivalidade. Esse primeiro grupo, que é o de inveja e rivalidade, no caso, é destacado por Paulo, ele não está falando que esse grupo, eles necessariamente são falsos mestres. Ele não está dizendo que esse grupo que prega por inveja e rivalidade, necessariamente são falsos pregadores. Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esses pregadores possuem motivações deturpadas, motivações erradas, mas ainda assim pregam o Evangelho. Ou seja, eram homens que anunciavam o Cristo verdadeiro, porém movidos por motivações e razões erradas. Inveja, rivalidade ministerial. Ou seja, qual que é o cenário aqui? De onde que Paulo traz isso? Quando Paulo ele começa a pregar o Evangelho, já existiam outros pregadores, já existiam outras pessoas. Muito provavelmente, essas pessoas também devem ter contribuído para a prisão de Paulo. Mas já havia outros pregadores também. E Paulo se destacava, certamente. Paulo, ao anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, ele atraía as pessoas. E isso, irmão, gerava o quê? Gerava ciúmes, gerava rivalidade, gerava inveja. Está parecendo com algo de hoje em dia? É um tanto parecido com o que nós vemos hoje em dia, não? Quantas vezes eu já presenciei, já vi pregadores falar um do outro, olha, esse cara aí... Quem não já ouviu, olha, esse cara aqui é bom pregando. Falar que nem mineiro, é bom. Esse é bom. Você quer uma boa pregação? Vê fulano de tal. Por quê? Porque ele está em evidência. Ele está lá, está na mídia. Então, só o que está na mídia é bom. Meus irmãos, essa rivalidade existe ainda hoje. Os irmãos, nós como igreja precisamos reavaliar tudo isso. Isso ainda existe nos dias de hoje. E também existia na época de Paulo. E isso motivava esses irmãos a pregarem a Cristo, mesmo que por razões erradas. A Bíblia, queridos, ele não registra nomes, nenhum grupo específico. Paulo está falando aqui de um grupo geral, contemporâneo dele em Roma, que anunciava também Jesus Cristo. Não eram inimigos da fé, mas homens inseridos no contexto cristão, cujo coração estava desalinhado. E o Novo Testamento, meus irmãos, ele mostra que esse tipo de atitude, ou seja, de inveja, de rivalidade, esse espírito, ele existia na igreja primitiva.
Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 20, dos versículos 29 a 30, Paulo ele adverte que, mesmo dentro da igreja, se levantariam homens buscando atrair discípulos para si. Discípulos para si. Ele usa essa expressão, homens que se levantariam no meio da igreja para atrair discípulos para si, mostrando a ambição ministerial deles. Ou seja, não é algo hipotético aqui. Sim, existia essa rivalidade, existia esse espírito de competitividade. E também um outro registro que nós podemos encontrar no Novo Testamento é na Epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, dos versículos 12 a 13. A gente já deve ter recitado aqui que a igreja se dividia por líderes, e uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de César, eu sou de Cristo. Ou seja, aquela divisão, aquela competição. Paulo ele repreende esse espírito, Paulo ele prega contra esse tipo de sentimento. Ou seja, o Novo Testamento nos revela que esse espírito faccioso, ou seja, de rivalidade, de competição por prestígio espiritual, ele existia na igreja, existia mesmo em meio à igreja. Era algo que, sim, meus irmãos, precisa ser tratado, precisa ser corrigido, mas existia. Por isso que ele afirma que tem pessoas que pregam a Cristo por inveja e rivalidade. Mas, atenção, qual é o conteúdo da mensagem deles? Cristo. Pregam a Cristo. Ainda assim, meus queridos, mesmo com as suas motivações erradas, mesmo com as suas intenções muitas vezes corrompidas, mesmo com os seus corações desalinhados, eles anunciavam a Cristo. Meus irmãos, se porventura eles anunciassem qualquer outra coisa que não fosse Cristo, Paulo agiria com eles da mesma forma que ele agiu lá em Gálatas, capítulo 1, que ele diz que qualquer um que te anunciar qualquer outro evangelho, além do que nós já estabelecemos, que seja considerado o quê? Anátema, seja considerado maldito. Mas não é o caso aqui. Paulo reconhece que sim, esses pregam a Cristo, mesmo por inveja e rivalidade. O conteúdo ainda assim é o evangelho. É Cristo, é a mesma mensagem que Paulo pregava. Tanto esses quanto os outros que faziam de boa vontade, ou seja, diferente do primeiro grupo, Paulo ele destaca que aqueles que pregam movidos por amor e sinceridade de coração. Esses que pregam de boa vontade compreendem que a prisão de Paulo faz parte da defesa do evangelho e cooperam com essa obra. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Muito provavelmente esses irmãos, esses pregadores invejosos que pregavam por inveja, eles pensavam, olha, vamos aproveitar que Paulo está preso, vamos pregar, vamos ganhar espaço aqui. Vamos ganhar espaço, vamos aproveitar que ele está limitado e vamos conquistar o pessoal aqui, vamos atrair o pessoal, vamos recuperar o nosso espaço. E para isso eles pregavam a Cristo. E aí Paulo continua destacando, versículo 16, estes fazem por amor, ou seja, o segundo grupo, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Ou seja, esse segundo grupo, que prega por amor, eles compreendem que a prisão de Paulo não é uma limitação e nenhuma derrota, mas é uma designação divina. Eles sabem que Paulo está ali para a defesa do evangelho, tanto diante das autoridades, ou seja, dos reis, dos governadores, dos soldados e tudo mais, quanto como testemunha pública de Cristo, porque ele diz, olha, ficou evidente que eu estou aqui preso por causa de Jesus Cristo, ficou evidente. Versículo 17, aqueles, ou seja, o primeiro grupo, pregam a Cristo, ou seja, o mesmo conteúdo, o verdadeiro evangelho, por ambição egoísta, sem sinceridade. Com qual finalidade? Paulo diz, pensando que podem me causar sofrimento enquanto estou preso.
Ou seja, querido, o problema desses que pregavam por ambição, por rivalidade, não era doutrinário, não era o que eles ensinavam, claro. Era as razões pelas quais eles ensinavam. Aí eles destacam por ambição egoísta e sinceridade, ou seja, um espírito faccioso mesmo, uma rivalidade intencional. Não é apenas uma inveja interior, é uma ação competitiva mesmo, uma motivação impura e sem integridade. Ou seja, eles estavam buscando benefício próprio ao invés da glória de Cristo. Diferente do primeiro grupo, estes buscavam o seu próprio prestígio. O segundo grupo não, entendia o que se passou por Paulo e pregavam de boa vontade e anunciavam o evangelho de boa vontade. E esse primeiro grupo achava que fazendo isso poderiam de alguma forma prejudicar Paulo, causar mais sofrimento. Ou seja, eles pensavam que de alguma maneira poderiam aumentar a dor emocional de Paulo, ferir a sua reputação. Certamente eles afirmavam coisas do tipo, olha, está vendo Paulo? Ele foi preso. Se Deus fosse verdadeiramente com ele, ele não estaria preso. Nós não estamos presos. Olha a competitividade. Olha a tentativa de causar sofrimento em Paulo e intensificar a sua angústia. Então, meus irmãos, resumidamente, alguns pregavam Cristo movidos por ambição egoísta. Não buscavam a glória de Deus, mas a sua própria projeção. Pensavam que enquanto Paulo estava preso, poderiam crescer visivelmente e aumentar a dor de Paulo. Porém, mesmo assim, mesmo em meio a esse contexto, mesmo em meio a esse cenário, Cristo estava sendo anunciado. Portanto, meus irmãos, por que devemos anunciar o Evangelho? Porque Deus faz o Evangelho avançar mesmo quando os seus instrumentos são imperfeitos. O Evangelho aqui estava avançando também pela vida desses homens que pregavam por inveja e rivalidade. E isso, meus irmãos, nos ensina que não são as nossas limitações que vão impedir o avanço do Evangelho. Não é a nossa limitação, não são os nossos defeitos, apesar de que, claro, nós temos que buscar, como eu já mencionei, a maturidade espiritual, o crescimento espiritual. Afinal de contas, Paulo também vai dizer que quando eu era menino, andava como menino, pensava como menino, falava como menino. Agora me tornei homem e deixei as coisas de menino, ou seja, indicando uma maturidade espiritual. Mostrando ali um crescimento, mostrando que, claro, nós não podemos, queridos, continuar a cair sempre nos mesmos erros, mostrando que nós devemos, enquanto cristãos, crescer espiritualmente, abandonar velhas práticas, a maturidade espiritual. Mas ainda assim, isso não impede que Cristo e o Evangelho avancem. Não é as nossas limitações que impedirão o Evangelho de progredir. Às vezes você pode pensar, olha, eu não falo tanto de Jesus porque eu não sei muito bem como falar, sabe? Eu não sei muito bem como me expressar, eu não sei como fazer, como convencer as pessoas. Meus amados, nós não somos chamados a convencer as pessoas. Nós até tentamos. Aliás, corrigindo, nós, sim, podemos tentar convencer, porque Paulo, quando ele está pregando lá para os líderes judaicos, Lucas registrou aqui, ele tenta convencê-los. Então, nós devemos sim tentar convencer as pessoas, mas não é nossa obrigação tentar converter as pessoas. Convencer é diferente de converter. Então, nós devemos tentar convencer as pessoas. E isso, quer queira, quer não, requer de nós um certo entendimento e tudo mais. Mas ainda assim, queridos, se você for esperar o momento perfeito ou ideal para pregar o Evangelho, meus queridos, a gente nunca vai pregar o Evangelho. Essa é a verdade. Porque quando nós olhamos para nós ainda encontramos certas coisas que precisamos melhorar. Encontramos limitações em nós.
Tem coisas e assuntos, meus irmãos, que nós não vamos saber tratar. Talvez você vai anunciar o evangelho para alguém, a pessoa vai te fazer uma pergunta e você não vai saber responder. E às vezes é uma pergunta que não tem necessariamente uma relação com o evangelho em si. Perguntas do tipo, por que Deus existe? Ou por que Deus criou Satanás sabendo que ia acontecer tudo? Essas questões. Talvez são questões profundas demais e você não saiba responder. E está tudo bem. O importante é que você anuncie o evangelho. O importante é que você anuncie a mensagem de Cristo. E isso, por si só, é o suficiente para fazer o evangelho prosperar, avançar. E Deus, em sua soberania e eleição, converter o coração daquelas pessoas. Portanto, eu sei que muitas vezes nós pensamos que o fato de não entendermos tanto da palavra, ou não estarmos preparados para responder determinadas perguntas, pode ser uma razão pela qual nós nos sentimos desmotivados a anunciar o evangelho. É uma limitação, entre aspas, uma imperfeição. Mas ainda assim, queridos, o evangelho não depende que você seja perfeito para que ele seja anunciado ou para que ele prospere. E nem as motivações. Paulo está mostrando aqui que as motivações desses homens não eram motivações boas. Que eles tinham defeitos, que eles tinham problemas. Mas ainda assim eles anunciavam a Cristo. Ainda assim eles pregavam a Cristo. Sabe um exemplo que isso nos lembra? Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas, não conhecem? Aquele que foi parar na barriga do grande peixe. Resumidamente, o que acontece com Jonas? Deus fala, olha Jonas, vá para Nínive, pregue em Nínive. E Jonas, vou nada. E ele, vai para, se não me engano, Tarsis. Aí está lá no barco, acontece aquele turbilhão de coisas, depois você leia o livro é bem curtinho, você lê em menos de 10 minutos, e tem a situação lá da tempestade, ele cai, aí o pessoal joga ele para fora do barco, né? Os marinheiros jogam ele para fora do barco, porque identificaram que era por causa dele que aquelas tempestades estavam acontecendo, vem o grande peixe, engole ele fica lá 3 dias, depois cospe de volta lá para Nínive. E aí Deus fala, vá pregar em Nínive. E Jonas, contrariado, muito possivelmente irritado, bravo, eu vou, vai, foi. Irmãos, o sermão de Jonas no original tem 5 palavras. 5 palavras. E o que acontece depois que ele anuncia, depois que ele prega? Nínive se converte. O rei se converte, as pessoas se convertem. Aí eu te pergunto, Jonas tinha as melhores das intenções e motivações para pregar? Não, né? Não tinha. Pelo contrário, ele queria que aquele povo fosse destruído. Tanto que ele diz, está vendo Deus? É por isso que eu não queria pregar. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo. E que ia perdoar esses homens. Por isso que eu não queria pregar. E o livro encerra com uma pergunta, né, que Deus faz. Não deveria eu ter misericórdia dessas pessoas, a semelhança do fato de que você teve pena de uma planta lá, amoreira? Eu esqueci o nome da planta. Isso mesmo. Ou seja, Jonas pregou com a pior das intenções. Com a pior das motivações, ele queria que aquele povo fosse condenado. E a sua mensagem foi só 5 palavras. E foi o suficiente para que aquelas pessoas se arrependessem e passassem a crer no Deus verdadeiro. Você está achando que são as suas limitações que vai impedir o evangelho de avançar? Você acha que são as suas limitações que vai impedir com que Deus faça com que o evangelho prospere na vida de pessoas? Certamente não, meus irmãos. Paulo está nos mostrando aqui pessoas que pregavam por motivações erradas, com motivações corrompidas, mas ainda assim pregavam a Cristo. E Cristo era anunciado, o evangelho estava progredindo. Contudo, meus irmãos, isso não significa dizer que você tem que pregar de qualquer jeito,
ou que você sempre tem que pregar com as piores das motivações. Claro que não é isso que Paulo está nos ensinando aqui, não é isso que Paulo está comunicando aqui. Tanto é que ele está fazendo um destaque, olha, existem pessoas que pregam por razões erradas, e existem pessoas que pregam de boa vontade, pregam por amor. É claro que ele quer que nós façamos dessa maneira, preguemos com amor, com boa vontade, com boa disposição. Mas ainda assim, ainda que não seja esse o momento, ainda que não seja essa a situação, ou a motivação, Cristo deve ser anunciado. Cristo precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser pregado. Por quê? Porque Deus faz o Evangelho avançar, mesmo quando os seus instrumentos, ou seja, nós somos imperfeitos. Quarto e último motivo do porquê devemos anunciar o Evangelho. Porque nossa alegria deve estar centrada na glória de Cristo. Versículo 18, que diz: mas quem importa? Quem importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso, por essa razão, me alegro. E de fato, continuarei a me alegrar. Mas quem importa? Olhando assim, parece que Paulo está minimizando as motivações, né? É claro que não, meus irmãos. Com essa pergunta que, claro, é uma pergunta retórica, ele está relativizando a importância da motivação com a prioridade que é o anúncio do Evangelho. O Abner uma vez partilhou comigo que, se não me engano, acho que é lá na igreja de Macaé, depois dele ter pregado lá, tudo mais, chegou um irmão e falou: Abner, vamos na casa de fulano. Se eu não me engano, o rapaz estava, ou ele estava bêbado, ou coisa do gênero. E aí o Abner tinha acabado de pregar, aí o Abner, vamos. Mas lá no coração ele, vixe, cara, não quero, acabei de sair do culto, não sei o quê. E foram. Ou seja, ele não estava com as boas intenções, tá, irmãos? Depois vocês podem falar isso para eles, não tem problema. Chegando lá na casa desse rapaz, acompanhado desse irmão, ele vai lá e fala de Jesus, mas assim, daquele jeito, sabe? Meio que de qualquer jeito, fala de Jesus. E o cara, aí ele pensou, não sei se ele entendeu ou não, mas tá bom, talvez não estava nas melhores condições de entender. Passado algum tempo, ele, num outro culto, recebe um bilhete, lá, e aí ele abre o bilhete, está escrito, olha, lembra de mim? Sou aquele rapaz que você falou de Jesus naquele dia. Agora sou o diácono da minha igreja. Aquele rapaz que ele pregou com as piores das motivações, havia se convertido com aquela mensagem, e aí voltou lá, foi lá na igreja do Abner, lá em Macaé, para dizer, olha, eu me converti com aquela mensagem, agora eu sou diácono. O Abner não estava com as melhores intenções, ele reconhece isso, mas ainda assim isso não impediu o Evangelho de fazer com que aquela pessoa se convertesse. E isso nos alegra, meus irmãos, isso tem que nos alegrar. Que independente que nós estamos num dia bom, às vezes você não está num dia bom, você está, sei lá, você está com a cabeça cheia, é problema, é situação, é coisa para ver, coisa para resolver, e você está com, nossa, eu não estou bem, então eu não vou pregar o Evangelho. Não pense desse jeito, meus irmãos, não pense dessa forma, não limite a sua pregação ao sentimento que você está vivenciando no momento. Porque se for depender disso, meus queridos, a gente não vai ter razão para anunciar o Evangelho. Pregue o Evangelho, mesmo que você não esteja tão disposto naquele momento. Mesmo que você ainda ache ou acredite que a pessoa a qual você vai pregar não vai se converter. Não se preocupe com isso. Isso é trabalho de Deus.
É Deus quem converte os corações. É Deus que faz o evangelho prosperar. É Deus que faz o evangelho gerar frutos de conversão na vida das pessoas. É claro, nós temos que sempre, meus irmãos, ter em mente que quando anunciamos o evangelho, nós estamos anunciando algo que não vai resolver um problema físico ou uma situação financeira, não, vai resolver o pior dos problemas dos homens, que é com relação à sua salvação. Lembre-se disso, mesmo que o seu sentimento naquele momento não seja dos melhores, lembre-se disso, e certamente isso vai te dar uma boa razão para pregar o evangelho. Mas independente disso, Paulo diz, o importante é que de qualquer forma Cristo está sendo pregado. O conteúdo da mensagem é o fator decisivo aqui. Pregar a Cristo, pregar o evangelho. Mas percebam, pregar a Cristo, pregar o evangelho, para que o evangelho avance, para que a mensagem de Cristo avance, a mensagem de Cristo tem que ser pregada, o evangelho tem que ser pregado. Ou seja, não é teologia barata, não é teologia coach, ou autoajuda, ou coisas do gênero, não é o evangelho. Porque do contrário, Paulo vai nos categorizar como malditos, como ele diz lá em Gálatas, porque estaremos pregando qualquer outra coisa. Por isso, meus irmãos, é importante que nós nos debrucemos na palavra. Por isso que é importante que você venha aos cultos para ser instruído pela palavra, que você medite na palavra, que você ouça boas pregações, para que você possa entender cada vez mais de forma abrangente o verdadeiro evangelho e comunique o verdadeiro evangelho, porque o conteúdo é o fator decisivo. As pessoas não vão se converter se você ficar falando de teologia da prosperidade. Elas não vão se converter. Elas podem ter a percepção ou a ideia de que são convertidas, mas não são. Por quê? Porque não ouviram o verdadeiro evangelho, não ouviram a Cristo de verdade. Por isso que o conteúdo importa. Por isso que o conteúdo é o fator decisivo, não as nossas motivações. Claro, Paulo não está dizendo que a motivação não é importante, mas ela não é fundamental para que o evangelho avance. Porque se for depender das nossas motivações, meus irmãos, o evangelho não avançaria mesmo. E ele diz, uma vez Cristo sendo pregado, é por isso que ele se alegra. Então, por que devemos anunciar o evangelho? Porque a nossa alegria deve estar centrada na glória de Cristo. A nossa alegria deve estar no fato de que, olha, eu não sei se essa pessoa vai se converter, eu não sei se ele vai responder com fé a essa mensagem, mas eu me alegro no fato de que eu anunciei Cristo a essa pessoa. Se alegre nisso, meus irmãos. Se alegre no fato de que Deus colocou você diante de pessoas que talvez nunca ouviram falar do evangelho e você teve a oportunidade e a bênção de anunciar o evangelho para aquelas pessoas. Claro, ore pelas conversões dela. Ore para que essa mensagem gere fruto de conversão. Mas se alegre no fato de que Deus colocou essas pessoas perto de você, ao seu redor, para que você anunciasse o evangelho. Essa é a alegria de Paulo. É nisso que está enraizada aqui a alegria de Paulo, no fato de que, independente das razões, independente dos motivos, Cristo está sendo anunciado. E que nisso também esteja a nossa alegria, no fato de que estamos anunciando Cristo. Se alegre em anunciar Cristo. Se alegre no fato de que que Deus coloca pessoas para que você possa anunciar Cristo. Mesmo no meio das suas limitações, mesmo do seu jeito que talvez você julgue um jeito não tão eloquente, ou não tão convidativo, ou de uma maneira não tão persuasiva, mas ainda assim você está anunciando Cristo. E isso por si só deve encher os nossos corações de alegria. Portanto, por que devemos anunciar o evangelho? Porque a nossa alegria deve estar centrada
na glória de Cristo. E Cristo, meus irmãos, é glorificado quando nós anunciamos a sua mensagem, o seu evangelho, para pessoas que nunca ouviram. Portanto, o que nós podemos concluir aqui dessa passagem de Filipenses, Paulo nos ensina a interpretar a realidade à luz da soberania de Deus e da centralidade de Cristo, a olhar o ambiente, a olhar a realidade a partir dessa perspectiva. Aquilo que parece ser derrota, que no caso aqui de Paulo foi a prisão, e a oposição, e até as motivações erradas de alguns, tudo isso, Paulo nos mostra que foi usado por Deus para fazer o evangelho avançar. A sua prisão, as motivações erradas de pregadores rivais, ou de pregadores que sentiam inveja, tudo isso foi usado por Deus para que o evangelho prosperasse, para que o evangelho avançasse. Nada disso limitou o Senhor, nada disso limitou o avanço do evangelho. Nada escapa do governo de Deus e nada é maior do que o propósito de exaltar a Cristo. Como vimos nesse texto, Deus governa a oposição e as imperfeições humanas para a exaltação de Cristo em toda a situação. Por isso que nós podemos afirmar que Deus soberanamente faz o evangelho avançar, mesmo em meio às nossas limitações e imperfeições, para a glória de Cristo exaltar. Bem, meus irmãos, nós estamos aí nessa série e estamos aqui retratando os 4 As, né, que mostram a missão da igreja. Amar a Deus, avançar na fé, anunciar o evangelho e domingo que vem, abençoar a cidade. Inspirado nisso, inspirado nesses 4 As, eu também quero propor alguns As, 4 As de aplicação. Primeiro A, acredite. Acredite, Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Não interprete sua vida apenas pelo que você vê, mas pela fé na providência de Deus. Quando portas se fecham, Deus pode estar abrindo púlpitos invisíveis. Confie que até os aparentes atrasos e as aparentes prisões fazem parte do avanço do evangelho. Então acredite que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Segundo A, avance. Deus fortalece os seus em meio ao sofrimento. Não espere condições ideais para testemunhar de Cristo. O sofrimento não é um sinal de recuo, não é uma limitação necessariamente, mas muitas vezes é o cenário em que Deus fortalece a fé e amplia a ousadia do seu povo. Avance mesmo quando o seu coração treme. É o Senhor quem nos sustenta. Mesmo se de repente nós nos encontrarmos num cenário onde ser cristão é motivo de ser perseguido, continue avançando. Não tema. Avance mesmo que o seu coração esteja temeroso, lembrando que é Deus quem te sustenta. Terceiro A, alinhe. Alinhe o seu coração com a glória de Cristo, não com a competição ou com motivações equivocadas, mas que seja o amor a Cristo, à igreja e ao evangelho. Alinhe o seu coração, analise, veja as razões pelas quais você não tem anunciado o evangelho. E mesmo se você anuncia o evangelho de qualquer jeito, busque alinhar o seu coração. Examine as suas motivações ao servir e anunciar. O que tem te levado a servir ao Senhor no anúncio do evangelho? Não permita que inveja, comparação ou busca por reconhecimento contaminem a sua fidelidade. Queridos, nós não devemos anunciar o evangelho para parecermos que somos inteligentes ou coisas do gênero. Não é essa a motivação que temos que ter. Não é essa. Temos que alinhar o nosso coração e pregar o evangelho com o desejo de que aquelas pessoas se convertam, que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas, ainda assim, mesmo que não seja essa a sua motivação, Deus vai fazer o evangelho prosperar.
Portanto, busque pureza de coração, sabendo que Deus é soberano sobre as nossas falhas, mas nós somos responsáveis por buscar um coração reto diante dele. Nós temos que buscar boas motivações, temos que sempre alinhar o nosso coração, as nossas motivações para anunciar o Evangelho. 4, alegre-se. Alegre-se quando Cristo é anunciado e glorificado. Não condicione a sua alegria ao seu sucesso pessoal ou à aprovação alheia. Eu estou pregando aqui, pode ter gente que não vai aprovar o que eu estou dizendo aqui, mas a minha alegria não pode estar nisso. A minha alegria tem que estar no fato de que estou pregando e pessoas aqui estão ouvindo. Aprenda com Paulo a se alegrar na exaltação de Cristo, não no seu próprio nome. Onde Cristo é proclamado fielmente, ali deve estar a nossa alegria. Você anunciou Jesus Cristo? Anunciou Jesus Cristo fielmente? Se alegre nisso. Ore a Deus, peça para que Deus faça com que aquele evangelho gere frutos de conversão, mas se alegre no fato de que Deus colocou pessoas para que você pudesse anunciar a Cristo e Cristo foi exaltado. E no fim, tudo isso redunda nisso. Anuncie o Evangelho. Que possamos fazer isso, meus irmãos, até que Ele venha. Vamos orar?